Olá, meus amigos do Grupo Magistratura Estadual. Como prometido, estou de volta com alguns conceitos trabalhados no primeiro exercício do grupo. Se você está assistindo o vídeo e não viu a questão, clique na miniatura que aparece na sua tela ou no link na descrição do vídeo para vê-la. A questão pediu um texto dissertativo acerca da implementação de políticas públicas pelo Judiciário, explorando os seguintes conceitos: teoria dos custos dos direitos, reserva do possível, escolhas trágicas e mínimo existencial. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Primeiro, a teoria dos custos dos direitos. Essa teoria foi criada por Stephen Holmes e Cass Sunstein no livro publicado em 99, intitulado The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes, ou seja, o custo dos direitos, por que a liberdade depende dos tributos. Para esses autores, direitos são serviços públicos que o governo presta em troca de tributos. É uma abordagem indireta sobre a reserva do possível sob o ponto de vista do orçamento estatal. Envolve argumentos de que, sem recursos, o Estado é incapaz de proteger direitos. Diz que seria impossível a existência de direitos absolutos e de que cada direito demanda responsabilidade. Enfim, de modo sintético, a teoria dos custos dos direitos defende a ideia de que direitos custam dinheiro e que um Estado sem recursos não é capaz de subsidiar todos os direitos dos cidadãos. E vejam que interessante, os autores defendem a ideia de que um direito só existe quando se revelam seus custos orçamentários, ou seja, a existência de recursos é o que permite fazer a ligação entre a norma jurídica e o titular do direito. Agora, a reserva do possível é uma expressão que surgiu na Alemanha numa decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão na década de 70. A expressão significa que cabe ao legislador decidir se será ou não possível a efetivação de determinados direitos. A reserva do possível, segundo Ingo Sarlet, deve ser analisada em 3 dimensões. A primeira é a possibilidade fática, que é a existência de recursos para o atendimento das prestações exigidas do Estado. A segunda é a possibilidade jurídica, que é a existência de orçamento para atender aquela demanda. E a terceira é a proporcionalidade da prestação e razoabilidade da exigência. Nesse ponto, dei uma lida na ADPF 45, pois o voto do ministro Celso de Mello analisa a razoabilidade de se exigir do Estado o cumprimento de uma determinada prestação, tendo em vista os recursos do Estado e a existência de outras demandas também consagradas na Constituição. Celso de Mello diz que, abre aspas, a reserva do possível só deve ser admitida quando da existência de justo motivo objetivamente aferível, fecha aspas, ou seja, o Estado tem que provar que não tem como atender aquela demanda. Vejam assim que a teoria dos custos dos direitos e a reserva do possível são matérias de defesa do Estado e estão ligadas na sua essência. Bem sinteticamente, a diferença é que a teoria dos custos dos direitos condiciona a própria existência do direito à alocação de recursos. Percebam que aqui já fizemos uma ligação entre esses dois conceitos. Já a expressão escolhas trágicas é utilizada pela doutrina e jurisprudência para tratar da questão da insuficiência de recursos orçamentários diante do grande número de necessidades públicas que devem ser satisfeitas pelo Estado. A teoria das escolhas trágicas, abre aspas de novo para o ministro Celso de Mello, exprimem o estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde em favor das pessoas, de um lado, e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros sempre tão dramaticamente escassos, de outro. Em outras palavras, o ato de escolha para fazer valer um direito, como todas as escolhas, tem um custo. Aqui, novamente, vejam a ligação da expressão escolhas trágicas com a teoria dos custos dos direitos. É como o velho dito popular: cada escolha, uma renúncia. Assim, a ideia das escolhas trágicas estaria ligada ao plano da macrojustiça, a ideia de justiça distributiva. Quem já viu o nosso vídeo sobre a teoria de Aristóteles vai saber o que eu estou falando. Se você não viu, clique aí na tela. E, para alguns críticos, o judiciário, por estar vocacionado a dizer o direito no caso concreto e estar ligado à ideia de microjustiça, não teria condições de analisar essas escolhas trágicas do Estado. Mas apesar de todos estes argumentos contrários, custos dos direitos, reserva do possível, escolhas trágicas, os defensores da ideia da intervenção judicial nas políticas públicas sustentam que há um ponto que possibilita essa intervenção. E aqui completamos mais uma ligação entre os assuntos com o chamado mínimo existencial. O mínimo existencial é o conjunto de bens e utilidades
indispensáveis a uma vida digna. Existem dois posicionamentos a respeito do mínimo existencial. O primeiro é que não existe um conteúdo definido para o mínimo existencial. Segundo Ricardo Lobo Torres, isso dependeria de cada época e de cada sociedade. Outros autores, entretanto, procuram estabelecer alguns direitos componentes deste mínimo existencial, tais como educação, saúde, acesso à justiça. Agora, duas observações sobre o tema. A primeira é que o mínimo existencial não se sujeita à reserva do possível. Vejam aqui mais uma ligação entre os temas. Assim, quando se estabelece o mínimo existencial, em relação a esse mínimo, o Estado não pode alegar a reserva do possível. E a segunda observação é que o mínimo existencial não seria absoluto, mas teria um peso maior na ponderação, ou seja, nem toda demanda que faça parte do mínimo existencial deve ser atendida pelo Estado, mas certamente o peso dessas demandas são muito maiores do que os das demais. Meus amigos, é claro que o assunto é um verdadeiro oceano e há outras ligações entre os temas, mas a proposta da questão era fazer com que vocês soubessem se situar entre eles, mostrando conhecimento num texto dissertativo. Desejo a todos vocês muito sucesso nos projetos pessoais e principalmente nos concursos. Acesse os nossos sites Blog do Mocan e Fórum do Mocan, no Facebook, facebook.com/blog do Mocan, no Twitter, @blog do Mocan, e se inscreva aqui no canal do Mocan, clicando neste botão aqui na tela. Até o próximo vídeo.